Os peregrinos silenciosos são lobisomens carregados de mistério, até mesmo entre eles. Sabem muitos segredos e não compartilham com as outras tribos. Eles são nômades e introspectivos. Seus membros espiritualizados exploram as profundezas da Umbra. É a tribo com maior ligação com ela, e por isso sempre são perseguidos por espíritos. Os peregrinos silenciosos são criaturas únicas. Sua fascinação pelo conhecimento e preservação da pureza de espírito, que eles chamam de Ma'at, moldam o cerne da tribo. Para um peregrino silencioso, nada além do conhecimento pode ser carregado além da morte. E sem o Ma'at, não é possível seguir para um lugar melhor após a morte. Aqueles corrompidos, sem o Ma'at, são jogados para serem devorados por uma besta, ou se tornam aparições. Os peregrinos cultivam o hábito de comunicarem-se através de cores, como um código. Esse hábito vem do tempo em que viviam no Egito. O verde significa refúgio, segurança. O vermelho, a cor do deserto, e de Sete, significa perigo. O azul, a pureza de Ma'at. Esses códigos permitem que os peregrinos se comuniquem, mesmo em meio a outras tribos, e deixarem recados ocultos, mas que aos olhos de outro peregrino estaria muito claro. Os peregrinos silenciosos são garus descendentes do primeiro lobisomem a descer até a Umbra Baixa. Segundo a lenda, no início do mundo, quando a morte ainda era um espírito novo, uma jovem deu pela falta de seu pai e começou a procurá-lo. Caminhou por muitas estradas escuras que ninguém conhecia, até que chegou ao mundo espiritual. Lá o caminho foi ainda mais longo e difícil, até chegar aos portões da Casa da Morte, onde seu pai estava. Ao encontrar com a filha, o pai disse que não poderia voltar com ela, pois ele já não pertencia mais ao mundo dos vivos, mas que pela coragem dela, ele e os outros espíritos dos antepassados voltariam para ajudar os descendentes da tribo, quando assim eles precisassem. E então, quando a jovem retornava para o mundo dos vivos, ocorreu uma transformação, e ela nunca mais foi a mesma. O caminho longo e difícil a tornou forte e esguia, e a escuridão da Umbra Baixa deixou seu pelo completamente negro, dando origem ao pedigree da tribo. Lobisomens sábios, honrados e espertos guerreiros de Gaia sempre foram contra o Impergion e a Guerra da Fúria. Quando a guerra acabou, se fixaram no Egito, ao redor do rio Nilo. As outras tribos não sabem, mas os peregrinos, apesar de não se gabarem por serem guerreiros, enfrentaram sempre muitos inimigos em segredo. Um deles causou um mal terrível para a tribo. Não se sabe ao certo se era um avatar de Wyrn ou um poderoso deus vampiro. Seu nome era Sutek, ou Sete. Este ser desejava a posse de todo o território onde os peregrinos estavam fixados. Sete era muito poderoso e lançou uma maldição sobre os peregrinos silenciosos, que impedia a tribo de se comunicar com os espíritos de seus ancestrais, o que também impedia que os espíritos viessem socorrer seus descendentes, e seus nomes seriam esquecidos para sempre. Até hoje a maldição perdura, e não se sabe o fim dos espíritos dos garus dessa tribo. A tribo foi exilada e se espalhou pelo mundo. Uma grande parte vive no Oriente Médio, tem uma considerável ligação com quaisquer viajantes e possuem parentes
entre diversas culturas nômades, como hunos, judeus, árabes, ciganos, mongóis e tantos outros povos que não vivem por muito tempo em um mesmo lugar. O totem dessa tribo é a coruja.